Vamos para mais um episódio! Estou! É isso, eu sempre vou começar o episódio falando isso. Se eu não estiver falando é porque eu não vou estar empolgado o suficiente. Um cabelo bem tocado é outro nível, né? Olha como destaca. Muito melhor o azul. É outro nível, fala a verdade. Galera, hoje vamos falar de uma coisa que me incomoda muito, de uma coisa que deveria incomodar todo mundo também. Mas infelizmente não é isso que a gente vê. Na realidade, a gente encontra o avesso a isso. E eu precisava trazer para o Podpri, porque no Podpri é um espaço onde eu quero falar sobre coisas legais, sobre curiosidades bacanas, conhecimento da minha área com pessoas maravilhosas e incríveis que vai fazer a gente evoluir e crescer muito. Mas eu também quero falar sobre assuntos sérios, eu também quero falar sobre assuntos que, se a gente não falar, as coisas podem piorar. Então, pensando nisso, eu quero muito trazer assuntos como o episódio que eu falei do política, religião e futebol, que não se discutem. E é por não se discutir que muita gente sofre muita coisa, como preconceito, como racismo, como muitas coisas, sabe? Então, eu queria trazer isso para vocês. Hoje a gente vai falar sobre fake news. Eu vou tentar abordar da maneira melhor possível. O meu papel aqui, eu não quero, né, pegar esse papel para mim de julgar, de apontar. Eu quero trazer um posicionamento, a minha opinião diante disso, e eu quero muito que ao menos vocês reflitam sobre isso. Só isso mesmo que eu quero. Que vocês reflitam, que vocês pensem se é isso mesmo, se é a melhor saída, se é a melhor coisa a se fazer, ou melhor decisão a se tomar. E se uma pessoa que me ouvir pensar melhor sobre o que a gente vai abordar nesse episódio, eu já vou estar sentindo como dever cumprido. Então, sem mais delongas, o que vamos falar sobre fake news? O que eu quero abordar sobre fake news? Qual o impacto das notícias mentirosas com base científica rolando no digital sem restrições? O que acontece? Depois da vitória do Trump, acho que isso é importante citar porque tem toda relação. Muitas coisas foram mudadas nas mídias sociais. Uma delas, duas delas, aliás, né? A primeira foi a questão da diversidade, onde impactou inclusive em grandes empresas retirarem seus investimentos em diversidade. Falamos sobre isso já no episódio. E vamos abordar, inclusive, em um outro mais para frente, que eu quero muito falar sobre isso com mais aprofundamento. E a segunda coisa foi em relação às fake news, porque assim, independente de partido, independente de político de estimação, que eu sei que tem muita gente tendo, etc. Independente disso, é importante a gente trabalhar com fatos, fatos verídicos, fatos que são verdadeiros. E como a gente sabe que isso acontece, né? A gente sabe pesquisando, a gente sabe indo atrás de fontes, mas entendam, não é só colocar no Google, até porque a primeira resposta que está dando no Google hoje em dia é uma inteligência artificial. Mas Priscila, ela não é baseada em tudo que é meio que postado nas mídias sociais e na internet como um todo, e meio que colocado o melhor resultado ali pra gente? A ideia dela é sim. Mas a gente tem que pensar que já ouviram falar que uma mentira contada várias vezes se torna verdade? É isso que acontece com a fake news hoje. Então, você pensa que pode ser publicada várias mentiras em diversas redes e de vários formatos diferentes, ele vai entender que aquilo, né, foi postado muitas vezes. Será que é mentira? O que que aconteceu? Ele pode não, ele vai te mostrar da onde saiu a fonte daquela informação, mas não é papel dele, nem tem como ele saber também o que que é verídico ou não. Não tem como ele determinar uma única fonte. Ah, tudo que for da Folha de São Paulo é verdade. Ah, e tudo que for do Globo News, nossa, é bater o martelo, verdade absoluta. Não é sobre isso, né? A inteligência artificial ela funciona através de algoritmos. Então tudo vai depender de quem programar esses algoritmos deles. E eu não sei se eu tô falando grego, mas eu vou tentar simplificar agora. Essas campanhas políticas que a gente veio tendo nos últimos tempos, do Trump aconteceu muito isso, mas eu acho que o que mais a gente vai saber, não só por ter rolado no Brasil, mas também por ter rolado aqui com pessoas que a gente conhecia muito, foi com o Bolsonaro. Aconteceu muito deles publicarem muitas fake news sobre um todo. A maior delas, se é para citar um exemplo, mas a maior delas, eu acho que. Ai, é difícil elencar, porque o das urnas foi muito pesado, né? Colocar em xeque a veracidade das urnas, a segurança das urnas. E assim, gente, uma vez eu fui mesária, acho que foi por uns 3 eleições seguidas ou mais, assim.
E uma coisa que eu descobri é que para acontecer um hackeamento, seja ele qual for, precisa ter fonte com a internet. E sendo mesária, que eu descobri que a urna não é interligada com a internet. Inclusive, em todo final de eleição, a gente tem todo um procedimento que a gente tem que seguir, um protocolo que a gente tem que seguir. Primeiro que todo mundo que está presente na sala tem que assistir, é obrigatório assistir, até para ter testemunho do que está rolando. Existem os fiscais de cada partido que pode rondar quantas vezes quiser, entrar e sair em todas as salas que está rolando votação para ter certeza que está rolando isso. Uma das últimas etapas que a gente faz na urna antes de desmontá-la e mandar as informações, que é onde são contabilizados os votos, a gente tem que eliminar, como se fosse uma emissão de nota fiscal, que é um papelzinho até bem parecido. Lá tem o total de votos que aquela sala teve. Então, acho que parece que sai 4 ou 5 cópias, não tenho certeza. E é obrigatório a gente dar para os fiscais que solicitarem. Geralmente não solicitam de todas as salas, então um ou dois pega de cada sala, e aí geralmente a gente até leva para casa às vezes, porque não precisa ficar ali junto com o material. Então, assim, eu vi tudo isso, não tinha como ter golpe ali, né? E depois de conversar com alguns amigos que entendem do assunto, eles me confirmaram. Mas eu acho que ainda assim não foi o pior golpe, né? Para acusar que as eleições não tinham sido legítimas. Eu acho que o pior foi sobre a Covid. Eu acho que o que ele fez sobre a Covid, de disseminar um remédio que não tinha comprovação científica nenhuma que de fato ajudava. E fora os deboches que ele fez, e fora tudo aquilo. Mas enfim, de novo, eu não tô aqui para falar sobre político, mas o efeito que isso causa. Ele basicamente se elegeu em cima de fake news. Basicamente se elegeu em cima de várias mentiras contadas várias vezes. E assim, a população, principalmente a mais humilde, ela, como é que eu vou explicar isso? Ela não tem muita noção de como buscar informação. Então, por exemplo, eu vou me colocar como exemplo. Priscila foi para a faculdade sem ter nenhum método de estudo. Isso não é uma coisa que é ensinada na escola. E eu sei que não é obrigação de professor isso, tá? Eu tive professores ótimos, eu me sinto muito grata por todos que passaram na minha vida, dos que eu gostei e dos que eu não gostei, porque eu tive ensinamentos e coisas muito boas de todos eles. Mas o que eu quero trazer aqui é que, assim, é muito complicado. A gente não tem base de como fazer. A gente tinha instruções, tipo, tal livro pode ter a informação que a gente precisa. E olha que eu peguei uma época que não era completamente digital, então eu fiz muitos trabalhos com base em livro, que eu tinha em casa mesmo, porque meu pai sempre foi um leitor assíduo, então ele sempre teve em fácil acesso. Então, eu sempre tive essas formas de buscar informações, mas mesmo assim, eu não tinha uma base de como estudar. Eu fui criar o meu método de estudo quando eu entrei na faculdade, porque na metade da faculdade eu consegui minha bolsa, mesmo antes, né? Porque eu não teria condições de pagar uma DP. Para quem não sabe, DP é quando a gente fica de dependência, quando a gente não passa em uma matéria. E aí a gente tem que pagar integralmente ela, o valor cheio, que é o que a gente paga, digamos, diluído em todas as mensalidades, porque, né, a mensalidade da faculdade tem um valor lá para cada matéria, etc. E aí você paga, na DP você paga o valor integral. Então eu não teria essa grana, e depois, quando eu conseguir a bolsa, seria muito difícil e complicado eu perder essa bolsa por conta de uma ou duas matérias e tal. Eu acho que você teria que ficar ProUni, né? Eu não sei se mudou alguma coisa, mas na minha época eu acho que eram 3 DPs que você pegava e aí você perdia a bolsa. Então eu não queria correr esse risco. Aí quando eu entrei na faculdade, eu pensei, eu vou ter que criar um método de estudo. E aí eu criei um método de estudo. Funcionava pra mim. No começo foi um pouco difícil, porque eu nunca apliquei aquilo. Eu peguei também muitas dicas de uma prima minha, que é a minha pessoa, e ela sabe muito bem disso, inclusive, se eu não me engano, ela já vendeu até curso explicando algumas metodologias de estudo com pesquisas e ciência aplicada. Então, tinha muita coisa legal. Me ensinou algumas táticas, algumas funcionavam, outras não, porque tudo vai depender do nosso psicológico e do nosso jeito, né, como ser humano e tal. Então, são coisas que fazem muita diferença. São coisas assim que você só aprende tentando fazer. E é tentativa e erro, é você tentar uma coisa e não ver outra. Então, por que que eu tô falando tudo isso? Como eu não tinha base nenhuma, eu corri atrás. E aí, depois que eu comecei a correr atrás, eu comecei a perceber algumas coisas. Por exemplo, como pesquisar? Eu tinha um pouco disso na escola já, porque como no meu ensino médio já foi rolando a internet 2.0, 3.0, já estava rolando aquelas fontes que os professores proibiam. Então, por exemplo, meus professores do ensino médio proibiam fonte Wikipédia. E geralmente era a única que tinha informação de tudo. E depois de um tempo eu entendi por que que eles não gostavam. Porque a Wikipédia, ela não é uma fonte baseada em fatos científicos, comprovados, pesquisas ou qualquer coisa.
A Wikipédia, digamos que é tipo um blog onde todo mundo tem acesso para inserir informações. Então, poderia ter informações ali equivocadas. E que até o dono, né, a pessoa que via e formalizava e autorizava qualquer coisa, visse, poderia ser tarde demais. Aquilo já poderia ter usado de outras mil maneiras que ninguém ia dar conta. Porque internet é isso. Internet a gente tem um termo usado que depois de publicado já era. Porque a gente não sabe quantas pessoas replicou, quantas pessoas printou, salvou aquilo. E aí pode estar, de certa forma, eternizado. Então hoje eu entendo isso, mas na época eu não entendia. E na faculdade eu fui entendendo como as coisas que são verídicas são tratadas, principalmente no mundo científico. Informações sérias como estudo de caso, como pesquisa científica de algum medicamento, coisas desse gênero, são levadas tão a sério, mas tão a sério, que eles precisam, existem certos formatos a se seguir. Da forma escrita, por exemplo, a BNT, para, né, já começar de um ponto. Agora, quando a gente fala sobre outros pontos, como por exemplo, um vídeo informativo, uma foto informativa, a gente sabe que, por mais que não siga um padrão estético, vai seguir uma certa ordem estética. Então, vídeo que é formalizado para informar, né, que é usado para informar alguma coisa muito séria, muito importante, ele vai ter uma certa linha de qualidade. Então vocês sabem como é vídeo de internet, onde tem sobreposição de imagem, é uma fonte amarela com outra preta, verde, rosa e neon, e aquelas edições que dá pra ver que tipo assim, foi feito muito mal feito, qualidade muito inferior e enfim, tudo isso. E aplicando tudo isso na realidade, se vocês querem pesquisar, por exemplo, comparem um vídeo da influenciadora Mari Kruger, que é uma cientista, e ela fala muito sobre histórias, inclusive recomendo que vocês a sigam, porque ela sempre tem informações muito legais, muito importantes. Ela também tem outros amigos cientistas que têm informações muito bacanas, muito legais, e que ela criou um certo formato de criação de conteúdo, onde fica até divertido você aprender algo novo. Então é muito legal, acompanhem ela. Comparativo, eu vou até usar um exemplo para vocês não pensarem que eu peguei Bolsonaro para Cristo. Tem uma influenciadora que sempre me mandava, inclusive, o vídeo dela, onde ela faz, sabe aquela risada típica de pegadinha do Silvio Santos? Que fica de fundo, aquela risada que é usada para tudo que é vídeo de que querem colocar alguma coisa engraçada e coloca aquela risada. Eu vou tentar ver algum vídeo com essa risada de fundo para colocar, mas sabe quando isso é aplicado, quando isso é usado? E ela sempre falando mal do Bolsonaro, sempre criticando o Bolsonaro. E era essa montagem. Então, ela claramente usava um fundo de chroma key, que é aquele fundo verde, onde ela deletava e colocava umas imagens em volta dela. O recorte dela do cabelo era zoado, dava pra ver que era mal feito, que era qualquer aplicativo básico de internet tinha sido feito, não teve nenhum cuidado assim profissional e tal. E aí, Priscila, você quer dizer que só do vídeo ter isso é válido? Não, pode ter, pode rolar vídeos muito mais bem feitos, bem estruturados e ainda assim ser fake news. Agora, uma propaganda fake news nunca vai ter fonte. E se tiver fonte, verifique se tá tudo correto. Porque às vezes não é um, sei lá, Record News que tá lá. É um Record com dois R's. Já não é o verídico. É o G1 g1.2.com.br, já não é o site verídico. E outra, vocês vão perceber que as pessoas que levam a sério, elas vão levar a sério mesmo. Os vídeos da Mari Krug que ela cita alguma pesquisa científica ou algum assunto específico que é muito sério, ela vai mencionar lá. Vai estar lá mencionado as pesquisas e vai ter link por link que você vai poder clicar no. Clicar não, porque no Insta não é clicável. Mas vai estar lá disponível para você copiar quando você estiver no computador e você vai conseguir copiar e colar e dar uma olhada no que, em base em que ela falou. Então, é só a Mari que fala coisas verídicas? Ou essa menina que fez piada, é só ela que faz coisas que não são verdades? Não, não estou falando sobre isso. A internet é livre para você usá-la como você quiser. Você pode sim abordar coisas engraçadas, falar asneira, inclusive é o que mais viraliza, infelizmente. Mas o que eu tô pedindo aqui é consciência disso, porque quais as consequências disso na nossa vida? Pessoas morreram porque não tomaram a vacina do Covid quando estava disponível. E mais crianças hoje estão. Gente, tem epidemias voltando que há anos, coisa de mais de 3 décadas, já estava irradiado no Brasil. Erradicado, já não existia mais casos de
de uma doença X. Tem várias, a varíola é uma delas. Eu acho que tem outras, eu não vou me recordar agora, porque tenho crianças ao meu redor, então eu não tenho essas noções. Mas eu soube de familiares meus de outros estados que acreditaram tanto que os filhos não estão se vacinando mais. E isso é uma consequência gigantesca, gente. A ciência existe por um fundamento. As vacinas existem por conta de uma coisa muito séria, que é erradicar doenças possíveis. Tem noção que pode vir mais não sei quantas ondas de Covid, que não vai ter mais aquelas ondas de mortes horrendas, porque a gente agora tá vacinado, ou era para estar todo mundo vacinado. Porque eu sei que muita gente não vacinou todas as doses. Isso se vacinou, né? Uma vez. Porque há pessoas perto de mim, por conta de líderes religiosos, eu nem vou colocar que se foi padre, se foi pastor, para não entrar isso em discussão. Mas líderes religiosos diziam que na igreja que não podia porque era pior, ia virar jacaré e não sei o que lá, e acreditava. Sabe por que acreditava? Porque as pessoas mais humildes não têm o hábito de pesquisa. Isso é mais comum do que a gente imagina. Pausa para. Já beberam sua água hoje? Então, assim, é difícil a gente cobrar de uma pessoa que nunca teve esse hábito para criar esse hábito a partir daquele momento. Então, não dá para a gente cobrar isso. Mas, Priscila, o que que dá para fazer? Dá para a gente tentar informar na medida do possível. Nem sempre vai caber, nem sempre vão acreditar em você, mesmo sabendo que você teve toda uma base ali de pesquisa mínima. Mas é importante a gente fazer o nosso papel. Então, tome cuidado ao compartilhar. Saudades da época que a mãe falava, cuidado com tudo que. Não vai acreditar em tudo que você vê na internet. E hoje são elas que estão acreditando em tudo. A gente vê pessoas fazendo receitas caseiras e colocando no próprio corpo. Eu vi um influenciador. É uma coisa que parece ser engraçada, mas é uma coisa também muito séria. Um influenciador estava compartilhando que viu uma receita de como clarear algumas partes do corpo. E aí ele falou, pô, vou tentar. E ele tentou na axila, e aí ele tentou na parte íntima. Lá, sabe lá? E aí ele, quando ele foi, né, lavar, tirar o produto, tinha, tinha feito um efeito muito agressivo à própria pele. Como lá é mais sensível, nossa, piorou a situação. Então ele teve que parar no pronto-socorro sem conseguir andar direito. Porque não era nem só assado, criou bolhas, foi horrível, ele dizendo, e teve que tomar vários remédios e tudo mais. Então, assim, ó o quão é sério, as pessoas compartilhando receitas de clareamento na internet caseira, ó o quão foi pesado. Aí sabe o que ele falou no final do vídeo? Se teve uma coisa que eu aprendi é que eu não vou mais fazer qualquer receita que eu vejo na internet e aplicar no meu próprio corpo. Mas isso, gente, é pra vida. Não é porque vocês veem qualquer pessoa falando que quem vai tomar vacina vai virar um jacaré, que a gente tem que levar isso ao pé da letra. Vamos pesquisar, vamos ver jornal. Eu sei que às vezes é chato, por muitos anos eu achei insuportável, até hoje. Existem jornais que eu não gosto de assistir, que me dá gatilho de ansiedade desde a pandemia. Mas existem o que eu gosto de assistir. E aí eu tento me adaptar. Então, por exemplo, as edições do SPTV eu gosto muito, porque são pílulas de notícia. E aí dá pra. Ai, você se interessou por alguma coisa? Se você for no G1, lá tem a matéria completa. E se você não confiar na Globo, tá tudo bem. Vai em outra fonte, pesquisa sobre o tema e vê o que tá na internet sobre isso. Mas verifique as fontes. Porque uma coisa é você ver Folha de São Paulo. E outra coisa é você ver GG 13.com. O que é GG13? O que é coragem de notícia? Qualquer um pode criar um site hoje, comprar o domínio e colocar como se fosse verdade. Mas então verifiquem o que é confiável. Poxa, eu conheço Folha de São Paulo, é uma página de um jornal muito sério que existe há muitos anos. Pô, eu gosto de acompanhar o Jornal Nacional, porque as notícias são maiores e tudo mais. Ah, eu gosto mesmo é do Record News, porque no Record News eu acho que é mais sério, mas tudo bem que seja, mas procure fontes corretas, fontes coerentes e principalmente fontes verídicas, fontes que. Porque como você vai descobrir isso? Uma coisa que eu peguei muito da faculdade foi isso também. Ah, eu peguei um site que fala sobre designer. Então, como é que eu vou saber se é mentira ou se não é? Aquela pessoa falou em base em quê? Quem assistiu o episódio com a Cris vai entender o que eu tô falando. Ela comentou uma vez que estava fazendo mestrado e teve um texto que ela publicou e ela colocou que o professor perguntou, né? Mas isso aqui que você colocou foi em base em quê? Ela, fonte da minha cabeça. Aí ele falou.
Sem o mestrado, você ainda não é ninguém para citar nada. Quando você vira mestra, aí você cita alguma coisa, que aí você se torna alguém. Então, ninguém que fala por si só, a não ser assim, aqui no podcast, por exemplo, eu não escondo nada de ninguém, que é a minha clara opinião sobre isso. Inclusive, acredito que, se não for todos os episódios, quase todos eu começo falando sobre. Essa é a minha opinião e eu quero que vocês falem sobre a sua opinião depois dessa informação. Então, o que que eu gosto de falar? Eu gosto de falar um fato, trazer aqui para vocês um fato onde eu não modifico nada, isso aqui é um fato, aconteceu, e a minha opinião sobre isso. E a ideia é trazer a reflexão para que vocês também sugiram e coloquem a opinião de vocês sobre aquele determinado tema. Esse é meu objetivo. E eu sempre declaro isso. Mas eu não estou falando sobre artigo científico, eu não estou falando sobre pautas muito sérias do dia a dia. Eu tô falando sobre pautas importantes, mas eu não tô batendo martelo e dizendo que o que eu digo é para ser levado a ferro e fogo. É a minha opinião. Se você concorda, bem. Se você não concorda, amém também. Ninguém é igual a ninguém. E a gente vai pensar diferente mesmo e tá tudo certo. Dito isso, eu comentei com vocês sobre a mudança de diretrizes por conta da eleição do Trump e tal. A gente viu o tio Mark, tio Elon, todo mundo lá apoiando ele. E não vou colocar aqui minha opinião sobre esse apoio, mas ele declarou sobre as mudanças de diretrizes nos algoritmos para retirar algumas coisas. Então, por exemplo, hoje a gente não consegue mais fazer denúncia. Inclusive, se eu não me engano, foi a Mari Krieger, ou foi uma outra mulher que eu sigo, que ela fala sobre denúncias de abuso infantil. E ela fala muito sobre o uso de imagem infantil e etc. E ela comentou sobre como ela não estava conseguindo mais. Antes a gente tinha até uma opção, tipo, denunciar e aparecer uma das opções fake news, e agora não tem mais. Então, assim, tá muito mais difícil a gente derrubar uma página que seja de fake news. Tá muito mais difícil a gente combater por conta de tudo isso. A gente não pode se iludir, tem muita gente grande, de alto escalão, que está ganhando muito sobre isso, ganhando eleições, ganhando poder. Não tem nada que seja mais valioso hoje em dia que não seja o poder da fala. Quando você se torna, por exemplo, um influencer, ele influencia as pessoas. Quando ele fala que usou aquilo e que funcionou e que gosta daquele produto, ele está influenciando as pessoas a comprar porque funcionou para eles. Então, é muito complicado quando a gente ganha esse poder de fala. É muito complicado quando a gente ganha esse poder da verdade. E aí tudo que você falasse é ouvido como absoluto. É muito complicado você desfazer alguma coisa. Assim como foi muito complicado a Covid no Brasil, porque a gente teve um líder, o maior líder político, que é o presidente, negando pesquisas científicas. Então, é tudo muito complicado. Inclusive, tudo piorou porque a gente devia ter feito um lockdown muito antes. E muitas pessoas negaram. E, de novo, aqui não é nenhuma crítica política. Eu quero trazer aqui a reflexão do quão isso impacta as nossas pessoas. Perderam entes queridos porque acreditaram nessa história. Alguns perderam porque, infelizmente, a Covid atacou as pessoas de formas diferentes e certas coisas não teriam que mudar. Talvez a vacina não mudasse. Mas a gente está falando de um montante muito alto de pessoas que se contaminaram. Eu mesma fui uma delas. Até onde eu sei, eu só peguei uma vez. E eu não perdi o paladar, não perdi o olfato, mas eu peguei com uma gripe muito forte, cheguei a desmaiar, inclusive. Fui derrubada, assim, mesmo. Foi aquela gripe, assim, que eu nunca tinha pego na vida, porque eu não sou de ficar doente. Então foi como se eu tivesse ficado com a gripe das gripes, assim, foi horrível. Aí, depois que passou, eu me renovei, assim. Demorou pra passar, sabe? Uma gripe fica o quê? 3, 4 dias você com sintomas? Eu fiquei um pouco mais, eu fiquei uma semana e tal. Mas eu ainda consegui retomar um pouco a minha vida, assim, na volta. Mas eu vi pessoas que depois de um ano tava sem olfato ainda, tava sem o paladar, ou o paladar voltou muito devagar. Então era uma coisa muito séria. E a fake news detonou de uma maneira que foi absurdamente assustadora. E eu lembro que no Covid, o que mais me assustava não era a doença. O que mais me assustava era a quantidade de fake news que era disseminada e quantas pessoas acreditavam naquilo. Isso que mais me assustava. Isso é que me amedronta até hoje, porque acontece hoje em dia do mesmo jeito, só que com assuntos diferentes. Então, quando você vê uma pessoa pegando um político de estimação, é porque ela acreditou nessas verdades que ele falou. E olha, gente, eu não coloco minha mão no fogo por nenhum político. Eu acho que não sei. De algum modo, eu acredito que talvez todos eles até possam usar.
de má fé, essa ferramenta. Então, não vou colocar minha mão no fogo, até porque eu não conheço intimamente nenhum para saber as verdadeiras intenções deles. Então, eu não vou ser hipócrita de colocar aqui um outro político de estimação e falar, nesse aqui eu acredito. O que eu quero trazer é que é como a gente pode combater. Uma das formas de combater é você indo atrás da verdade. Então, às vezes, você não precisa nem. Ai, Priscila, vou ter que pesquisar artigo científico, vou ter que pesquisar não sei quantas fontes. Às vezes é só assistir um pouco do jornal. Gente, o rolê do Pix foi um exemplo também gigantesco do impacto disso na gente. Eu tive cliente que não quis mais me pagar com Pix porque ia ser controlado. Galera, qualquer movimentação financeira que vocês fazem já é monitorado. Desculpa dessa informação. E digo mais: se você é adulto, você já faz a sua declaração de imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Então, ali é a segundo momento de sua vida, porque assim, instituições financeiras são obrigadas a formalizar, tá? Sua informação ela é sigilosa para a instituição financeira, mas não é para o governo. Aí, segunda parte, lá na declaração você precisa declarar tudo que está lá, ou você quer cair na malha fina, né? Então, assim, né? Vamos lá. Então não tem o que, ai, mas vai rastrear. Se fosse para rastrear, já estava sendo rastreado antes. Estava impactando a forma de pagamento. Aí ela preferiu não me pagar em Pix, mas pagar em depósito, em dólar. Tudo bem, me pagando tá tudo certo, mas olha até onde chega as consequências de uma fake news. E hoje em dia as pessoas estão cada vez com mais pressa. Tempo é ouro. Então, até sentar na frente do jornal é difícil. Não tem tempo. E se senta, é a hora que tá sentada, tá olhando a TV. Aí daqui a pouco lembra, putz, não respondi a fulana no trabalho. Putz, minha amiga mandou mensagem, nem respondi. Nossa, minha mãe faz um tempão que eu não ligo pra ela. E aí quando você vai perceber, já tá na hora de dormir, vai deitar, acorda cedo pra levar as crianças na escola. Acabou. Daqui a pouco é rotina isso, a falta de tempo. Então, por isso que eu achei tão importante trazer isso pro Pode Pri. Não só por isso, trazer como trabalhar melhor isso. Sigam pessoas sérias, pessoas que vocês confiam na fonte de informações. Cuidado com o perfil de político. Cuidado com as fontes que eles usam. Prestem atenção no contexto do texto. Informações verídicas não têm erro de ortografia. E eu sei que às vezes passa batido. Porque eu, Priscila, não sou perfeita. Eu escrevo errado de vez em quando. Tem palavras que eu me pego pesquisando no Google para saber como escreve certo ou errado. Né? Português tem dessas, a gente às vezes pega a gente para Cristo. Mas, se tem uma coisa que dá pra gente fazer, é prestar atenção, porque uma formação muito séria vai ter um certo cuidado, vai ter milhões de pessoas que vão revisar antes de ser dia público. Então não vai ter um erro de ortografia grave, um erro de concordância gravíssimo, um erro de plural notável. Então, espero que com isso eu tenha deixado claro como combater. E assim, é muito complicado porque isso bate de frente com as diferentes gerações que a gente lida. Porque assim, eu não coloquei aqui sobre a mãe antigamente falar, né? Não acredita em tudo que você vê na internet, não sei o que lá. Agora que tá todo mundo com acesso, a galera quer informação rápida. Então, não vai assistir um jornal de 1 hora. Ou até de meia hora, que o jornal as edições do SPTV, se eu não me engano, são jornais de meia hora ou 40 minutos. Mas não vai assistir. Por quê? Porque é muito tempo. As pessoas querem informações rápidas. Então isso tem um perigo gigantesco, porque se eu fizer um vídeo curto de 1 minuto e meio, ou menos até no Reel, informando um fato, seja ele qual for, e assim, tá, gente? Se eu falar com veracidade, eu passo seriedade, acabou. Vai todo mundo encarar aquilo como um fato universal. A pessoa não vai querer assistir meia hora de jornal para tirar aqueles fatos a limpo, para saber de fato o que está sendo dito, o que, que não está. E quando eu falo jornal, eu falo porque o jornal ele não traz muitos jornalistas podem até colocar ali a sua opinião. Tem alguns jornalistas que se emocionam, né, dependendo da notícia, outros se revoltam, outros dão risada porque foi uma cena engraçada. Às vezes é difícil segurar, né? Porque a gente é ser humano, a gente reage. Mas a gente tá, independente dessas reações de pessoas comuns, eles também podem reparar, eles trazem um fato. E aí depois disso que eles podem até, talvez, colocar a opinião deles em jogo, mas na maioria das vezes eles trazem o fato. Então é bacana você ver o fato, depois você vê as provas, o que levou para aquele fato ser considerado e tem as provas, aí tem áudio que foi ouvido, pessoa que denunciou e a prova encontrada. Isso, e não sei o que lá, e não sei o que lá, e a câmera que pegou a filmagem de tal momento, e não sei o que lá, e aí as histórias se encaixaram e pronto. E por isso que ele foi condenado. Então, não é, ai, o William Bonner que
deu a notícia. Ele falou da notícia. Eu ouvi a notícia dele. Mas a notícia não é dele, não foi ele que escreveu a notícia, não foi ele que tirou da cabeça dele a notícia, não foi ele que estava no momento lá e viu a notícia. Então, essa é a diferença. E se tem uma coisa que eu aprendi aí, quão importante a gente é batalhar, porque as gerações, elas estão invertendo alguns valores tecnológicos. Então, vira e mexe, me traz uma informação que eu falo, mãe, não, vamos pesquisar. Quer ver uma coisa que é fácil para vocês verem no seu dia a dia, mas que vocês é porque é difícil, a geração mais humilde que é a minha audiência não assiste novelas, mas eu sou muito noveleira. Então, quem me julgar tá errado. E quem respira concorda. É muito difícil, mas novela tem muito disso. Eu já ouvi não sei quantas versões da novela, às vezes, quando tô assistindo e minha mãe também tá acompanhando, e minha mãe vem com as fofocas das novelas. E eu falo, mãe, mas será? É pra gente fofoca. Será que vai acontecer isso? Porque às vezes realmente vaza informações. Mas ela já trouxe cada informação de novela que não tinha nem pé nem cabeça, que não fazia sentido nenhum. Big Brother também, gente. Não, gente, Big Brother, sério, de verdade. Tá sendo gravado 24 horas por dia. Se você quiser ligar agora, vocês vão ver o que eles estão fazendo agora. A gente só não consegue, nós públicos, né? Só não consegue ver o que eles estão fazendo no banheiro. Mas até a produção tem acesso a isso. Até por caso acontecer alguma coisa e tal, e socorrer. Mas enfim, o ponto é, tá lá gravado 24 horas e sai fofoca sobre o que aconteceu. E aí, quando você vai ver, fala, não, mas calma aí, eu assisti essa cena, eu tava vendo depois do programa ao vivo, eu assisti essa parte, e não foi assim que foi dito. Então, olha a que ponto chega as pessoas, ou a que ponto chega uma notícia mal contada. Cuidado. Cuidado, muito cuidado com tudo que é disseminado, cuidado com o que é falado, cuidado porque existem consequências pro resto da vida. Isso não anula alguém que age errado, alguém que comete um crime, alguém que faz alguma coisa que não deveria. Isso não anula nada disso. Isso muda a vida das pessoas, podem mudar a vida das pessoas. E é uma coisa muito séria e muito pesada também. Por isso que eu resolvi trazer para o Pode Pri. Eu espero que de coração eu tenha feito uma pessoa ter refletido. Eu não tô falando que eu quero mudar a opinião de vocês, não é sobre isso. Não é que eu quero trazer o que eu falei seja absoluta verdade. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, reflitam sobre as notícias que chegam até você e como você lida com essas notícias. Ai, fulana, eu acabei de ver num grupo de WhatsApp que eu tenho que a Linda Quebrada foi internada depois de ter sido encontrada na Cracolândia. Será? Será que é verdade? Pode ser que seja, mas pode ser que não. Aí vai de mim também. Eu me interesso pela vida dela. Eu fiquei chateada, né? Porque não é um destino que eu gostaria de ter pra ninguém, nem pra um anônimo, quanto mais uma pessoa famosa e popular. Mas não é isso que eu desejo pra ninguém, então eu fiquei um pouco triste com a notícia. Espero muito que seja mentira. Vou atrás disso? Pô, não me interessa muito, então talvez não. Mas se surgir alguma coisa sobre algum remédio ou alguma doença que está surgindo. Cara, depois da pandemia, teve umas 3 doenças que teve fake news falando que estavam voltando também. E era tudo mentira. Então, por favor, só reflitam. Só reflitam. E ao invés de querer discutir, não comigo, quer dizer, eu topo, mas ao invés de querer discutir, já querendo brigar com a outra pessoa que trazer a informação, seja ela boa ou não, e que você goste ou não, que você pense nisso, nessa reflexão. Vamos trazer para a mesa uma discussão saudável? Aí, fulano, tal político roubou e fez tal coisa. Mas da onde saiu essa notícia? Apareceu em algum jornal? E quais provas que eles mostraram? Eu tenho pessoas que me odeiam por isso. Porque geralmente quando me traz uma notícia muito séria, que é de grande impacto, eu literalmente falo isso. Eu trago essa lista. Então, tá bom, vamos lá. Quais provas que tem sobre isso? Foi filmado? E cadê tal coisa? Então, sejam essas pessoas. É importante a gente saber trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Que a gente não seja arma fácil e político esperto. Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse tema. Pensei com muito carinho. É uma coisa que me traz muitas reflexões, boas e ruins. Mas é importante refletir, tá? Só não façam isso se vocês estiverem prestes a ter uma crise de ansiedade, porque ai, dá um certo nervoso de saber como, aonde o mundo tá parando. Mas, de todo modo, que vocês reflitam sobre tudo que chega de informações para vocês, porque vai fazer muita diferença na vida, que às vezes vocês nem fazem ideia, mas da vida vizinha, de uma pessoa que não tem acesso a essa informação, de uma pessoa que não tem tanta facilidade de pesquisa, como eu acabei de dar várias ideias e tal.
E enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça que toda quinta-feira às 18 horas aqui no streaming que você preferir, tem no YouTube, tem no Spotify, tem no Deezer, tem no Amazon, você pode ouvir pela Alexa. Tem tem na Apple, no do Apple, que eu não lembro agora qual é. Enfim, tem todos que vocês imaginam. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E me fala aqui nos comentários se você concorda ou se você fala que eu sou uma alienada. Garota, tá assistindo muito Big Brother, tá muito alienada. Concordo com você, vamos conversar. É importante também, tá? Um cheiro da Pri!